Este vídeo é um resgate da nossa história. Uma história que não queremos apagar, mas sim assumir com responsabilidade. Somos a bateria que um dia foi conhecida como Gaperia, mas hoje estamos em um momento de transformação. Mais do que um nome, carregamos uma trajetória repleta de desafios, aprendizados e evolução. Este é um vídeo sobre nosso passado, nossas conquistas, nossos erros e, acima de tudo, nosso futuro. Fizemos então uma chamada com antigos ritmistas da bateria para relatarem um pouco mais sobre a história, sua fundação, o processo de desvinculação com o GAP e a evolução da bateria como um todo. Afinal, é conhecendo o nosso passado que compreendemos nosso presente e podemos mudar o futuro. No vídeo a seguir, vocês vão ver a apresentação desses nossos veteranos de samba e um pouco da criação. Eu sou o Bob, meu nome é Alan, mas na facul todo mundo me conhecia como Bob, me conhece ainda como Bob, meu apelido virou apelido da vida, na verdade, muita gente ainda me chama de Bob. Eu entrei em 2008 na faculdade, eu fiz ciência da computação, entrei para a Gaperia em 2009 e a gente teve a primeira presidência da Gaperia em 2010, que foi o Paulão. Fui o segundo presidente da Gaperia em 2011. Bom, eu sou o Dedé, conhecido como Andrei aí às vezes. Entrei, no caso, em 2010 e logo em 2010 também eu já entrei na Gaperia. Em 2012 eu participei da gestão ali, inicialmente como presidente e depois como vice. Eu sou a Tuba, entrei na faculdade em 2013, entrei na Gaperia em 2013 também, e fui presidente em 2016, que é a segunda presidente mulher da Gaperia, e acho que é isso. Sou Rafael Silva, mais conhecido como Elídio, entrei em 2014, desde 2016, vamos dizer assim, sou participante da editoria de alguma forma, seja técnica, seja gestão. Em 2017 fui vice-presidente ao longo do ano, em 2022 fui mestre também e consegui me aposentar em 2023. Então acho que dos velhos eu fui o que mais, sou a pessoa mais última a sair. Meu nome é Luiz, mais conhecido como Zidane. Entrei junto com o Elídio no BCC, no ICMC em 2014 e já entrei na Gaperia em 2014 também. Fui presidente da Gaperia no segundo semestre de 2017, até o fim do ano. E aí, galera, Paulão, eu entrei em 2007, na época a gente não tinha presidência, né, a gente só tinha quem puxava e quem organizava, mais ou menos. E aí, em 2009, eu estava organizando e o Modesto estava puxando. Em 2010, a gente criou a presidência, as diretorias, e eu saí da Gaperia em 2013. Foi em 2003 que veio do GAP, e aí eles fundaram a bateria, tipo, com o apoio de uma escola de samba de São Carlos, e aí eles tocaram no Tusca, em 2003, que foi a grande criação da Gaperia. E aí que depois começou a passar de veterano para calouro, né, para bicho. Então, praticamente começou assim. E aí era isso. Naquela época o objetivo era tocar mais alto. Não sei como é que tá hoje, mas não, acho que até 2010 a gente só tinha isso, né? A gente não fazia mais que isso. O objetivo era ir pro jogo e tocar alto, arrebentar a mão, sair sangrando do rolê e achar lindo, assim. E era muito bom, véio. A gente achava do caralho. O GAP, Grupo de Apoio à Putaria, é um grupo antigo, criado nos anos 80 por alunos do CAASO com a finalidade de fazer festas e dar o trash, segundo as palavras deles no Manual do Bicho do CAASO de 2013. Em teoria, só faziam festas grandes, e com o lucro faziam outras festas menores para os estudantes, mas na prática era uma putaria muito além disso. Um dos eventos mais famosos e problemáticos criados pelo GAP era o Miss Bichette, um evento que acontecia depois da apelidação,
durante a semana de recepção dos calouros, no caso. Apesar dos membros do GAP defenderem um tom de brincadeira e desconstrução desse concurso na época, hoje sabemos que ela carrega uma história pesada e repleta de polêmicas. Vamos explicar o que é o Miss Bichette, né? Mas ficava ali no bar do Mário, eles colocavam umas mesas, tipo para fazer passarela de desfile, e aí ficava umas bichetes desfilando lá, e o povo ficava gritando peitão, para as bichetes mostrar os peitos, e era isso. Aí teve um ano que falam que eles contrataram prostituta, e aí meio que foi o estopim, porque daí Não tinha foi uma. só um, foi vários. Foram Foi vários, anos. ixi, desde o começo, eu acho. Tipo, aí essa pessoa que era prostituta, ela mostrava os peitos, e aí meio que induzia as bichetes a mostrar, e aí elas ficavam inibidas, e enfim. Eu acho que essa era uma das principais histórias ali que tinha no caos de 2013, que deixava eles manchados, entre aspas, assim. Porque também, uma coisa que vocês têm que entender, gente, 2013, 14, foi quando começou a falar de machismo, acho. Tipo, antes não tinha muito isso, era normal, tipo, isso, músicas que ofendiam mulheres, normal, muito entre aspas, tá? Mas, assim, existia muito essa trocação machista e a gente foi percebendo com o tempo quanto isso era ruim. E aí eu acho que também tem uma questão muito de esclarecimento. Tipo, quando eu entrei, que era a Marcela, tinha o Bob, tinha o Dedé, acho que mais o Paulinho já não estava quando eu entrei. Tipo, vocês conversavam muito com a gente, vocês explicaram o que tinha acontecido, vocês explicaram que era o GAP, quais eram as repúblicas que tinham pessoas do GAP. Então, tipo assim, a gente já sabia o terreno que a gente podia pisar, o terreno que a gente não podia pisar, quem que a gente podia confiar. E acho que isso são coisas que foram muito interessantes para mim, assim, sabe? De experiência positiva e, enfim. No dia 26 de fevereiro de 2013, o coletivo de mulheres do CAASO e da Federal reuniu cerca de 50 pessoas para uma manifestação pacífica em repúdio ao evento. Essa aconteceu no CAASO e contou com músicas, batucadas e cartazes que questionavam a atitude dos homens em relação às mulheres. Ao longo dessa manifestação, vários integrantes do GAP e outros alunos que participavam do evento arrancaram e rasgaram alguns dos cartazes da manifestação, jogaram bebida, além de tentativas de agressão e assédio às mulheres que faziam protesto. O espaço que vemos hoje dentro do caso, onde é contra qualquer tipo de preconceito e opressão, é fruto de uma série de lutas diárias de grupos resistentes. Como acabaram de falar, foram uma série de acontecimentos e de evolução de mentalidade que nos trouxeram até o presente momento. Mas a luta não acaba aqui. Ainda temos muito o que conquistar e evoluir como campus e sociedade, mas não vamos desprezar o quanto já crescemos. Atualmente, dentro da bateria, contamos com uma grande diversidade de pessoas, o que antigamente já seria motivo de piada ou um grande acontecimento. E no presente, é algo que olhamos com normalidade. A evolução e luta são constantes. É revoltante observar que esse certo grupo segue sendo tão desatualizado. Só a existência dele nos dias atuais já é de uma grande problemática. Além de que, há quem ande ostentando seus símbolos, usando seus produtos, mesmo sabendo de toda a sua história como se não fosse nada. Não é ignorância, é escolha, e já passou da hora de abrir os olhos sobre tudo que causaram e assumir com responsabilidade. Para ser um grupo do caso, e basicamente sendo o grupo do caso, o que você mais, na época, ganhava, é que você conseguia escolher datas dentro do campus para você fazer festa. Só que para fazer isso, você precisava de uma razão social de existir. E aí a gaperia era constada no Estatuto do Caso como a razão social do GAP de existir. E aí isso foi Entendi. importante também para o GAP, a existência da gaperia. Até 2008 tinham algumas pessoas ainda que eram fundadores. 2009 eu acho que ainda tinha. Eles financiaram por muito tempo, né? Tipo, de 2003 a 2000 e, sei lá, 8, era só o GAP e um patrocinador, que era tipo o Trembão. E aí, em 2009, a gente começou a querer buscar outras fontes de patrocínio. E 2010, que foi o meu ano, e 2011, principalmente no ano do Bob, que aí sim a gente saiu, assim, a gente meio que levantou o voo, porque a HPD estava muito maior que o GAP. A gente era muito mais engajado, a gente fazia muito mais coisa,
participava de muito mais coisa, organizava torneio que não existia, organizava festa. Então, assim, a gente. E aí as coisas foram naturalmente acontecendo. A gente foi criando, tipo, além da independência, a gente tinha uma divergência ideológica, vamos dizer assim, com o GAP. Então a gente via que isso ia acontecer um dia ou outro, essa independência, né? Foi justamente quando a gente tomou essa decisão, né, de, pô, não faz mais sentido Gaperia estar vinculada ao GAP, né? Apesar do nome a gente ter mantido, né? Não fazia mais sentido muito por causa dessa questão de divergência cultural mesmo, né? Ideológica, cultural. Ideológica e cultural. E, tipo, a gente sabia que uma das principais razões do GAP continuar tendo a força que ele tinha no campus, né? Fazendo, tipo, Miss Bichette, fazendo metamorfose dentro do campus, várias festas, palquinho, etc., era a gaperia, né? E isso só mantinha a força deles ali, perpetuando todos os problemas ali que vinham junto com isso, né? Nessa época 2012, que a gente falou, né? Pô, não dá mais, vamos nos desligar do GAP, vamos sofrer ali para se manter, né? Porque pô, era a principal fonte de dinheiro ali da gaperia, né? Era coisa de, tipo, tinha ano que eles repassavam, sei lá, 8, 10 mil pra gente, e isso, em instrumentos, vocês sabem o quanto que isso faz a diferença, né? Então, foi uma decisão bem difícil ali na época, principalmente por causa da questão financeira, né? Desde 2003, o GAP bancava tudo. Então, o GAP colocava dinheiro, comprava instrumento, e a gente ia pro TUSC, a gente ia para os jogos universitários com bateria. Manutenção de instrumento e tudo. Quando a gente criou a presidência, que foi 2010, já tinha uma certa divergência ideológica, mas ela era um pouco velada ainda. Nesse acordo de vamos criar a presidência, a gente criou um acordo com o GAP que eles bancariam 10 mil reais por ano para a gaperia. 10 mil reais em 2010 aconteceu, foi tudo certo. Em 2011, 2010 também foi o primeiro ano que a gente fundou o Iterbatuque. O Fundo Iterbatuque deu preju, o GAP assumiu uma parte desse preju, mas assumiu e acabou. O acordo era que eles assumiriam, porque isso também manteria eles como tendo a gaperia como razão social. Né? Em 2011, eles não bancaram os 10 mil reais, eles bancaram 6 mil reais, eu lembro muito bem, porque eu era presidente, e eu lembro de receber essa grana, eu lembro de comprar instrumento com essa grana aqui em São Paulo e tudo mais. E isso já começou a desvencilhar bastante, né? Então, eles não queriam mais pagar os 10 mil reais, além de toda a diferença ideológica e toda a diferença cultural. E aí teve um palquinho, que eu acho que foi estopim pra gente desvencilhar, que foi em 2012. A gente fez um palquinho meio que em apoio com eles. E a gente tinha um acordo ali que a gente dividiria o lucro das cervejas vendidas nesse palquinho. No encerramento, no fechamento das contas do palquinho, nada fechava. A gente foi junto ver os fechamentos das contas, nada fechava, ficou faltando, tipo, várias caixas de cerveja no fechamento das contas. E esse foi o estopim pra gente em 2012, de, cara, a gente não tá recebendo mais o dinheiro, a gente não tem alinhamento ideológico e cultural, os caras aqui não estão sendo transparentes nas contas e as coisas estão sumindo. Eu lembro que a gente fez uma reunião na Batucasa, toda a gaperia, nunca foi só diretoria, toda a gaperia, que a gente discutiu sobre desvinculamento do GAP e a gente escreveu aquela carta que está escrita no grupo do CASO e que foi lida dentro de uma assembleia do CASO, da gente se desvencilhando do GAP. Após tudo que foi exposto, gostaríamos de declarar nossa posição definitiva em relação ao GAP. Nossa bateria está em desacordo e descontentamento total com a atitude deste. Questiona a sua existência e finalidade, e não será mais razão social do mesmo. Estamos nos desligando do GAP e não mais aceitaremos nenhum tipo de contribuição dele, seja financeira ou não. Nossa bateria acredita que tem força, capacidade e apoio suficiente dentro do campus para apresentar nosso desejo e não mais ser cúmplice dessas atitudes. Falamos como diretoria, em nome de toda a gaperia,
a partir de agora, uma bateria independente e cada vez mais para o caso e pelo caso. Obrigado. Esse dia foi um dia fatídico, porque foi o campus inteiro queria ver isso acontecendo. E foi isso. Desde então, o GAP virou história, né? E a Gaperia sempre, naquela época, cresceu muito. Fomos atrás do Interbatuque, fomos campeões do Interbatuque, fomos campeões de Tusca e Caipirusp, enfim. E então essa foi meio que a história com o GAP, assim. Quando eu entrei, é até bom deixar claro, eu não sei se é porque o campus era menor, tinha menos cursos, era muito comum, realmente, tinha gente do GAP, dentro da Gaperia, dentro da Atlética, dentro do CASA, era tipo quase as mesmas pessoas que participavam de tudo, entendeu? Era meio que, era muito comum. Aí com o tempo, com o crescimento, eu acho que as pessoas foram buscando os seus grupos, e aí foi meio que segmentando. E a Gaperia também cresceu em número de atividades. Antigamente a gente só ensaiava e tocava. Aí depois a gente começou a ter reuniões de diretoria, começou a ter churrasco na Batucasa, começou a ter reunião na Batucasa, começou a ter ensaios de final de semana. Então, assim, a gente foi crescendo como grupo, entendeu? Então eu acho acho que tem esses dois lados. Tem os dois lados da mudança. O lado de que o campus cresceu, o número de pessoas cresceu, o número de cursos cresceu, a participação das mulheres cresceram, e o pensamento foi mudando, e a gente também, como grupo, foi crescendo, porque aí a gente foi abarcando mais pessoas, mais atividades, mais centro de atividades, mais núcleos, né, de atividades dentro da Gaperia, que não existiam. E esse pensamento de combate ao machismo, ele foi se desenvolvendo, e chega num ponto que realmente as coisas, elas precisam as pessoas têm que ser minimamente coerentes. Acho que foi isso que aconteceu. Tipo, eu acho que hoje a gente entende muito mais a grandeza da Má do que na época. Eu acho, assim, sabe? Tipo, querendo ou não, ela foi a primeira mulher ali a ser presidente. Isso já era muito legal, mas eu acho que hoje a gente vê uma virada de chave muito maior, assim, quando isso tudo aconteceu, sabe? Foi em 2016 que a gente tirou as músicas machistas, então, tipo, por mais que em 2013 a gente já tinha uma mulher na presidência, a gente ainda não via problema nas músicas que a gente cantava. A gente foi percebendo com o tempo. Então, acho que essas coisas, tipo, foram muitas construções. Em 2013 também, até onde eu sei, né, foi o primeiro homossexual que a gente teve na bateria, foi em 2013. E eu lembro que no começo tinha várias piadinhas e tudo mais, que hoje, foda-se, entendeu? Mas no começo tinha. E até aí também a gente levava a piada como uma piada, e talvez hoje as piadas que eram feitas a gente vê o quão problemáticas eram, sabe? Então, tipo, se você for ver, foram construções, assim, quando o GAP aconteceu, não era uma problemática aquilo, não tô passando pano porque eles são escroto pra caralho, mas assim, tipo, sabe, acho que com o tempo a gente também foi percebendo quão escroto pra caralho era muitas coisas que eles faziam, que em 2010 era da hora pra caralho, sei lá. E a gente foi desenvolvendo junto com a sociedade também, né? Naquela época, a sociedade como um todo era muito mais machista, né? E o campus, ele mudou muito também. O campus de 2008 para trás era 90%, 95% homem. Não tinha arquitetura, não tinha... Cara, Não tinha assim, ambiental, não tinha ambiental. materiais, não tinha... Cara, Mas mega até os absurdo. cursos da época, hoje também estão muito mais balanceados no sentido de proporção de homem e mulher, né? Sim. Acho que isso foi mudando também, e isso também foi trazendo essa mentalidade diferente, sabe? E o GAP, minha opinião, nunca se atualizou como grupo, sabe? A gente meio que forçou isso quando a gente se desvinculou do GAP, forçou para eles, né? O GAP, ele surgiu como o nome diz, é um grupo de apoio à putaria. Eles surgiram para apoiar a putaria. Só que eu acho que essa putaria deles aí foi indo para esse lado, tipo da história do Miss Bichette, de contratar prostitutas para colocar lá dentro, para convencer as outras meninas a
essa putaria que essa galera começou a querer, né? Então, se fosse putaria no sentido de, mano, vamos fazer festa, vamos todo mundo se divertir, e essa é a parte boa, puta massa, mas não foi isso que a gente viu acontecendo por parte do GAP. Esse processo de mudança, né, tipo, um processo desde o racha do GAP com a Gaperia, né, da Gaperia com o GAP, foi também esse processo de rompimento nosso e também dos outros grupos do caso, né, com e processo porque rola até hoje, né, com uma fita de opressões, assim, né, se a gente for ver hoje a história, né, por mais que talvez na época do racha não tenha sido esse o elemento fundamental, assim, né, tinha diferença ideológica, mas também tinha coisa financeira, né, mas enfim, esse processo foi representando, né, me parece, assim, esse rompimento anti-opressão, assim, né, e daí eu acho muito interessante, né, porque é isso, eu concordo também com o que a Tuba falou e que o Bob reforçou agora, que o GAP realmente não se atualizou, né, então continuou as festas que recebiam várias denúncias também, né, de reprodução de machismo, de LGBTfobia, fora os outros eventos, tipo Miss Bichette, né, mas, de certa maneira, é isso, né, os caras vão continuar existindo, mas a gente conseguiu, acho que esse processo, né, expulsou o GAP de dentro do campus e que representava para o campus essa fita de opressões, assim, né. Desde que a gente se desvinculou do GAP, já existe o debate sobre trocar o nome. Desde 2012, esse debate já existe, que foi o ano que a gente desvinculou, né? A gente sempre, pelo menos eu posso falar por mim, mas eu acho que eu posso falar por bastante gente, a gente nunca se opôs à troca do nome. Eu, inclusive, aí eu vou falar por mim, eu sempre quis trocar esse nome, mas também a gente achou que tinha que fazer isso de uma forma cadenciada, sabe? De uma forma, não tipo Big Bang, aconteceu agora, trocou tudo e agora somos outra entidade. Até seria, tipo, meio que hipócrita da nossa parte ser assim, sabe? Se fosse assim, porque as pessoas ali ainda muitas eram as mesmas. A gente, como a Lu falou, tipo, tivemos presente mulher, mas ainda achava certo cantar música, então, tipo, a ideia foi isso acontecer aos poucos, e eu acho que tá chegando agora, em 2025, 13 anos depois aí, o momento de fazer isso acontecer. E, de novo, enxergo como um processo natural também. E aí uma fita que eu acho interessante, né, que esse momento da mudança do nome parece que é a última pá no túmulo do GAP, assim. Eu acho que é para jogar o GAP no lixo, assim. Sobre a mudança de nome, eu lembro da gente ter conversado, ter, tipo, jogado no ar esse assunto quando eu estava na presidência em 2017. Não sei se o Elidio vai lembrar alguma coisa. Mas acho que não chegou a ser pauta de reunião naquela época, nem nada, mas era uma coisa que a gente já debatia nos rolês, né, entre nós, e eu enxergava, assim, que era uma fita que tinha bastante resistência ainda, nessa época, assim, 2017, 2018. Eu sou da polêmica, porque eu era uma das pessoas da resistência. Mas, assim, eu gosto muito desse nome, gente. Porque como eu entrei e já não estava linkado ao GAP, para mim isso estava muito bem resolvido. Assim, tipo, internamente sempre foi muito bem resolvido. Pelo menos até 2020, sei lá, que eu estava mais presente. E eu gostava muito eu gosto desse nome, assim. Vamos ser sinceros. Só que também todo ano era pauta, todo ano sempre a campanha do presidente era, vamos mudar o nome, esse ano eu mudo o nome. Só que, tipo, a gente ficava com um pouco de receio também, porque a gente era muito forte no Interbatuque, na questão da organização. E a gente tinha muito receio de mudar o nome e a gente perder essa força. E o Interbatuque, ele era o nosso xodó, assim, a gente criou e a gente queria fazer parte, e fora que, além de ter toda essa questão emocional, que eu acho que com o tempo isso se perdeu, mas, gente, o Interbatuque era a paixão, assim, de todo mundo, era o evento que a gente esperava para ir, era o evento, a gente, tipo, queria tocar e ir bem, até que a gente ganhou um ano, mas a gente ia para se divertir, todo mundo ficar junto, era muito da hora, era um final de semana, tipo,
ali você entendia o que era ser parte da gaperia. Eu acho que é isso. Assim, era... Não sei explicar. Assim, era muito bom. E eu acho que a gente tinha muito essa questão de ter o nosso nome ali como gaperia no Interbatuque, que já era conhecido. Todo mundo que ia para o Interbatuque, sendo da diretoria, né, sendo ali da CO ou não, sabia quem a gente era, sabia que a gente era fundador, sabia N coisas, a quem recorrer. Então, nesse quesito, a gente sempre foi muito referência. E aí a gente tinha um pouco de medo de se perder se a gente mudasse o nome. Então, eu acho que também o fim do Interbatuque impulsionou mais ainda essa mudança, sabe? Porque, tipo assim, a única coisa meio que prendia mais, acabou. E eu acho que faz total sentido essa mudança. Hoje, eu já sou a favor da mudança. Mudei um pouco o meu pensamento. Mas eu acho que essa resistência que a gente tinha muito. Uma coisa que o Bob falou, que sempre teve essa reunião com todo mundo da bateria para falar da desvinculação com o GAP, quando a gente entrava na pauta de mudança de nome, também nunca ficou só na diretoria. A gente sempre abria para todo mundo e a maioria votava em continuar com o nome. Por isso que também sempre morria essa discussão. Quando a gente chegava para falar com os ritmistas, a maioria não queria mudar. Então, a gente não via o porquê ficar fomentando isso. Que acho que é um pouco do que o Zidane falou, né? Que existia muito essa resistência. Então, nesse quesito, vocês estão pegando agora, e acho que não conheciam tanto a história, vocês não têm tanto apego. Então, acho que também isso influenciou muito a vocês conseguirem fazer essa mudança de um jeito muito mais tranquilo, sabe? Porque eu acho que se a gente tivesse feito a mudança, talvez naquela época a gente ia ter uma resistência interna também para a aceitação dos sitinistas, sabe? E aí, por que a gente ia querer fomentar isso? E sempre essa vontade também de, tipo, pô, a gente já deu o pior passo, né? Que foi botar a cara a tapa ali para desvincular do GAP, né? Será que a gente não consegue ressignificar o nome mesmo, né? Continuar com o Gaperia, só que ressignificar isso para o campus. E isso acho que sempre foi muito cíclico, né? De tipo, pô, beleza, pega uma gestão ali que vai dando continuidade e tal, vai fazendo vai tendo sua força ali, né? Se colocando, participando de atividades e tal, e eventualmente dá uma renovada, né? E volta isso e vai indo, vai indo. E agora acho que o que a Tua falou faz muito sentido, né? De tipo, pô, o último grande elo ali foi quebrado, né? A gente não tem mais Interbatuque, a gente não tem mais essa grande necessidade de ter um nome tão forte para fora, né? Claro que isso faz sentido e isso dá para se reconstruir, né? Mas acho que é muito uma questão de momento, né? A resistência existia antes, acho que muito por não ser o momento certo, né? E talvez agora realmente seja o momento certo para isso. Não, esse negócio de mudança de nome, a gente tinha discutido isso várias vezes. Várias e várias vezes. Tipo, desde 2010, 2009, tipo, porque existia sempre uma pressão por parte das pessoas, principalmente da Atlética, para a gente ser um ente independente. Porque a Atlética já via que, tipo assim, cara, a Gaperia é um grupo, hoje, já é um grupo, só não falta o status de grupo, e o GAP não existe. Então eles tinham essa pressão. Mas, enfim, uma coisa que a gente sentiu também em 2010 foi quando a gente mudou o símbolo da Gaperia, que era um símbolo do GAP Eria. Não sei se vocês já viram esse símbolo. Aí a gente mandou fazer um símbolo com porcão. Não sei se acho que até hoje vocês usavam, né? Até há pouco tempo. E, cara, mudar o símbolo foi o caos, velho. Já teve gente que virou a cara e nunca mais falou comigo, não sei o quê, e saiu da gaperia e foi. Então, assim, cara, mudança de nome sempre teve discussão, mas a resistência era grande. Tanto interna quanto. Mas principalmente interna, assim. Colocando um pouquinho da minha visão, eu também sou a mesma coisa que a Tuba, sou do
time que, tipo, gostaria de continuar o nome. E hoje eu prefiro que mude. Acho que muito do ponto que eu vi desde, tipo, 2014 a 22, eu vi muito a questão de mudança do perfil das pessoas. Tipo, eu vi e reforçando muito o que a Tuba falou, as brincadeiras que eram, como que era, tipo, nossa, primeira mulher tocando surdo, primeira mulher mestrando, primeira mulher tocando ripa. Tipo, era um negócio que, tipo, nossa, que diferente, tipo, em que em algum momento, e eu falo isso porque em algum momento não era possível. Não existia tanta abertura, porque sempre, algumas coisas sempre era tão passada mão a mão que não chegava a passar, tipo, nossa, vou passar para uma mulher. E hoje em dia é uma coisa super natural. Porque existe vamos dizer assim, uma abertura de todo mundo, um conforto para todo mundo que venha. E acho que isso é muito importante, eu vi muito desse ponto. Então sempre eu gostava de falar, nossa, a gente foi criado pelo GAP, a gente se desvinculou e a gente são pessoas completamente do que era. Acho que esse é um primeiro ponto do porquê que eu gostava de ainda ter o nome, porque a gente sabe, a gente mudou, por esforço nosso, a gente acabou mudando. Foi um processo de tijolinho em tijolinho. Mas ao mesmo tempo, as pessoas vão mudando, as visões vai sendo diferente. Acho que eu acreditava que algum dia realmente o GAP ia morrer 100%. Isso, acho que, tipo, se for acontecer, vai demorar muito tempo. E acho que hoje é muito importante, tipo, ter a visão das pessoas novas. Não vai ser a gente que vai decidir se vai trocar o nome. E se o pessoal novo acreditar 100%, e quando eu digo 100% é unanimidade entre todo mundo, que eu acredito que está sendo, faz muito sentido trocar o nome. Inclusive, tipo, eu fui muitas vezes para outras cidades, eu já trabalhei em Sorocaba, e mesmo assim a galera falava, nossa, você é da gaperia? Nossa, sendo GAP, aquele grupo escroto. Eu falei, nossa, estamos em 2019, faz, tipo, anos e anos, e tô, tipo, vamos dizer, um happy hour de empresa, com pessoa de Sorocaba, e ainda assim as pessoas sentem essa vinculação. Então, tipo assim, não vai ter como desvincular esse nome ao passado, isso é fato, assim, nunca vai desvincular enquanto eles viverem, mesmo que viverem por alguns anos vai continuar. Então, assim, hoje, assim, eu super apoio, acho que faz muito sentido, e eu acredito que a diretoria nova, assim, tá fazendo tudo certo. A mudança de nome é debatida há anos, mas logo quando nos desvinculamos do GAP, a resistência ainda era muito alta, muito por conta do nosso forte nome no mundo das baterias universitárias. Entretanto, com o fim do Interbatuque em 2023 e com a vontade de se desvincular de vez de um grupo que não nos representa, em 2024 a mudança foi algo que deixou de estar só no papel. Dentro da bateria, a decisão foi basicamente unânime. Fizemos muitas votações para chegar nesse novo nome que irá representar a nossa família daqui em diante, e buscamos algo que visa representar o nosso campus e o nosso legado. Demos um spoiler aos veteranos da gaperia sobre o novo nome e o logotipo finalizado. No vídeo a seguir temos as reações deles. Aí sim, boa. Eu gostei do nome, já falando, achei legal. Eu tava um pouco tensa com as opções que tinham, então, assim, nas eliminatórias, achei muito bom. Gostei bastante, hein? Parabéns pro time de marketing aí do rebranding, porque ficou muito massa. Brabo. Gostei. Curti, velho, curti. Eu gostei bastante. Essa mudança não é uma tentativa de apagar nossa história. Compreendemos que ela faz parte de quem nós somos, mas agora entramos em uma nova era.